Não sei quando você vai escutar isso, mas posso dizer quando tudo começou. Estava dando um passeio sozinho na floresta quando a entidade veio atrás de mim. Era além de um borrão. Era, por falta de um termo melhor, uma ausência de significado. Onde se escondia, não havia árvores, onde se aproximava, não havia grama. No arco com o qual saltou para mim, não havia brisa de movimento. Não havia ar nenhum. Quando me atingiu, senti a sensação distinta de garras me perfurando em algum lugar invisível, em algum lugar que nunca havia sentido antes. Minhas mãos, braços, pernas e torso pareciam normais, e não estava sangrando, mas sabia que tinha sido ferido de alguma forma. Enquanto corria de volta para casa, podia perceber que eu estava diminuindo. Estava vagamente cansado, e era difícil focar às vezes. A solução naquela fase inicial foi fácil. Uma grande xícara de café me ajudou a me sentir normal novamente. Por um tempo, esse sutil dreno em meu espírito se perdeu na oscilação da cafeína em meu sistema. Pode-se dizer que minha vida começou naquela semana, na verdade, porque foi quando conheci a Mar. Ela e eu nos demos muito bem, embora, para ser honesto, tenho certeza de que me apaixonei por ela pelo telefone antes mesmo de nos encontrarmos. Foi quase como se as fortes emoções daquela primeira semana fizessem a entidade reagir. Ela ainda estava comigo, agarrada a alguma parte invisível do meu ser. Os primeiros incidentes foram menores e eu mal me preocupei com eles. A cor do carro de um vizinho mudou de azul escuro para preto em uma manhã, e eu fiquei olhando para ele antes de balançar a cabeça e ignorar a diferença. 2 dias depois, no trabalho, o nome de um colega mudou de Fred para Dan. Perguntei cuidadosamente, mas todos disseram que seu nome sempre foi Dan. Achei que tinha apenas me enganado. Então, tão ridículo quanto isso soa, estava fazendo xixi no meu banheiro em casa quando de repente me encontrei em uma rua aleatória. Ainda estava de pijama, com as calças abaixadas e urinando, mas agora à vista de uma dúzia de pessoas em uma parada de ônibus. Horrorizado, levantei minhas roupas e saí correndo antes que alguém chamasse a polícia. Consegui voltar para casa, mas a experiência me forçou a admitir que ainda estava em perigo. A entidade estava fazendo algo comigo, e eu não entendia como lutar de volta. Mar apareceu naquela noite, mas ela tinha sua própria chave. Ei, perguntei a ela com confusão. Como você conseguiu uma chave? Ela apenas riu. Você é fofo. Você tem certeza de que está bem com isso? Ela abriu uma porta e entrou em um quarto cheio de caixas. Eu sei que morar juntos é um grande passo, especialmente quando estamos namorando há apenas 3 meses. Morar juntos? Eu literalmente a tinha conhecido na semana anterior. A questão era que minha mãe sempre me chamava de esperto por um motivo. Eu sabia quando ficar de boca fechada. Em vez de causar um escândalo, disse a ela que estava tudo bem e depois fui direto para o meu quarto e comecei a investigar. Minhas coisas estavam exatamente como eu as tinha deixado, sem sinal de uma lacuna de 3 meses na habitação, mas encontrei algo fora do comum. A data. Arrepiei-me de raiva enquanto processava a verdade. A entidade havia devorado 3 meses da minha vida. O que diabos eu estava enfrentando? Que tipo de criatura poderia consumir pedaços da alma de alguém assim? Eu tinha perdido a parte mais emocionante de um novo relacionamento, e nunca entenderia as histórias compartilhadas ou as piadas internas desse período. Algo absurdamente precioso havia sido tirado de mim, e eu estava furioso. Essa raiva ajudou a suprimir a entidade. Nunca bebi álcool. Bebia café religiosamente. Verificava a data todas as vezes que acordava. Por 3 anos, consegui viver cada dia observando nada mais do que pequenas alterações. Um fato social aqui e ali, o emprego de alguém, quantos filhos tinham, esse tipo de coisa, o layout das ruas próximas, o horário do meu programa de televisão favorito, esse tipo de coisa. Sempre, essas mudanças me lembravam que a criatura ainda tinha suas garras afiadas em minha alma. Em 3 anos, nunca me permiti desligar. Um dia, fiquei descuidado. Deixei-me envolver realmente no final de temporada do meu programa favorito. Estava emocionante, uma história fantástica.
No auge da ação, um jovem garoto veio até a minha poltrona e sacudiu meu braço. Surpreso, perguntei: "Quem é você? Como você entrou aqui?" Ele riu e sorriu radiante. "Papai bobo." Meu coração afundou no peito. Eu soube imediatamente o que tinha acontecido. Depois de algumas perguntas disfarçadas, descobri que ele tinha 2 anos, e era meu filho. A agonia e a dor em meu peito eram quase insuportáveis. Não só perdi o nascimento do meu filho, nunca veria ou conheceria os primeiros anos de sua vida. Mari e eu obviamente nos casamos e começamos uma família no tempo que perdi, e eu não tinha ideia das alegrias ou tristezas daqueles anos. Estava nevando lá fora. Segurando meu repentino filho no colo, sentei e observei os flocos caindo lá fora. Que tipo de vida seria essa se lapsos de concentração pudessem me custar anos? Eu tinha que procurar ajuda. A igreja não fazia ideia do que fazer. Os padres não acreditavam em mim e me disseram que eu tinha um problema de saúde, em vez de algum tipo de possessão. Os médicos não tinham a menor pista. Nada apareceu em todos os exames e testes deles, mas eles felizmente pegaram meu dinheiro em troca de nada. Quando eu fiquei sem opções, decidi contar para Mar. Não havia como saber como tudo isso parecia do ponto de vista dela. Como eu era quando não estava lá. Ainda levava nosso filho para a escola. Ainda fazia o meu trabalho? Claramente, fazia, porque ela parecia não perceber nada, mas eu ainda tinha um sentimento horrível de que algo devia estar faltando em sua vida quando eu realmente não estava em casa, dentro da minha própria cabeça. Mas na noite em que preparei um jantar agradável como preparação, ela chegou não desbloqueando a porta da frente, mas batendo nela. Eu respondi e a encontrei em um vestido bonito. Ela ficou agradavelmente surpresa com as configurações da mesa. Um jantar chique para um segundo encontro? Eu sabia que você estava apaixonado por mim. Agradeço a Deus por saber quando ficar de boca fechada. Se eu tivesse falado sobre ser casado e ter um filho, ela poderia ter fugido. Em vez disso, peguei seu casaco e me sentei para o nosso segundo encontro. Através de perguntas cuidadosamente elaboradas, consegui deduzir a verdade. Este realmente era o nosso segundo encontro. Ela viu alívio e felicidade em mim, mas interpretou isso como nervosismo de encontro. Eu estava apenas animado por perceber que a entidade não estava necessariamente devorando partes inteiras da minha vida. Os sintomas, como eu estava começando a entendê-los, eram mais como as consequências de uma alma fragmentada. A criatura tinha me ferido ou me quebrado em pedaços. Talvez eu fosse viver minha vida fora de ordem, mas pelo menos eu realmente a viveria. E assim foi por alguns anos, do meu ponto de vista. Enquanto mudanças menores na política ou geografia aconteciam diariamente, grandes mudanças na minha localização mental só aconteciam a cada 2 meses. Quando me vi em um novo lugar e momento da minha vida, apenas fiquei quieto e ouvi, certificando-me de conhecer a situação antes de fazer qualquer coisa para evitar cometer erros. No salto mais distante até agora, conheci meu neto de 6 anos e perguntei o que ele queria ser quando crescesse. Ele disse, escritor. Eu disse a ele que era uma ótima ideia. Em seguida, estava de volta ao segundo mês do meu relacionamento com a Mar, e tive a melhor noite com ela na beira do rio. Quando digo a melhor, quero dizer a melhor. Sabendo o quão especial ela se tornaria para mim, pedi a ela para se mudar. Pude viver o que tinha perdido na primeira tentativa, e compreendi que nunca estava mentalmente ausente. Eu estaria sempre lá, eventualmente. Quando estávamos carregando suas caixas, ela parou por um momento e disse que admirava meu grande amor, como se eu a conhecesse a vida toda e nunca duvidasse que ela era a certa. Foi a primeira vez que ri verdadeiramente de todo o coração desde que a entidade me feriu. Ela estava certa sobre meu amor por ela, mas pelo exato motivo que ela considerou uma analogia romântica boba. Eu a conhecia a vida inteira e havia aceitado minha situação e encontrado paz com isso. Não era tão ruim ter vislumbres antecipados de todas as melhores partes. Mas é claro que eu não estaria escrevendo isso se as coisas não piorassem. A entidade ainda estava comigo. Ela não me feriu e partiu como eu queria acreditar.
A maneira mais próxima que posso descrever meu crescente entendimento é que a criatura estava cavando mais fundo em minha psique, fragmentando-a em pedaços menores. Em vez de meses entre mudanças significativas, comecei a ter apenas semanas. Uma vez que percebi essa tendência, temi que meu destino final fosse pular entre momentos da minha vida batimento cardíaco a batimento cardíaco, eternamente confuso, eternamente perdido. Apenas um instante em cada momento significava que eu nunca seria capaz de falar com ninguém, nunca seria capaz de ter uma conversa, nunca expressar ou receber amor. À medida que a verdadeira profundidade desse medo se abateu sobre mim, sentei em uma versão mais antiga de mim mesmo e observei a neve caindo lá fora. Isso era a única constante em minha vida. O clima não se importava com quem eu era ou com as dores que eu tinha que enfrentar. A natureza sempre estava lá. A neve caindo era como um pequeno gancho que me mantinha em um lugar, a paz emocional pura que ela trazia era como uma panaceia para minhas feridas mentais, e eu nunca havia mudado enquanto observava o padrão de queda branca e pensava nas vezes em que eu descia a ladeira em um trenó ou construía um forte de neve quando criança. Um adolescente tocou meu braço. Vovô. Hein? Ele me assustou dos meus pensamentos, então eu estava menos cuidadoso do que o habitual. Quem é você? Ele sorriu meio que de lado, como se não estivesse certo se eu estava brincando. Me entregando um monte de papéis, ele disse. É a minha primeira tentativa de um romance. Você leria e me diria o que acha? Ah, claro. Seguindo o sonho de ser escritor, eu vejo. Ele ficou levemente vermelho. Estou tentando, de qualquer maneira. Tudo bem. Corre lá, vou ler isso agora. As palavras estavam embaçadas, e, irritado, procurei óculos que provavelmente tinha para leitura. Ser velho era terrível, e eu queria voltar a um ano mais jovem, mas não antes de ler o livro dele. Encontrei meus óculos no bolso de um suéter e comecei a folhear. Maria e vinha da sala de estar, ainda bonita, mas eu precisava me concentrar. Eu não sabia quanto tempo teria ali. Parecia que tínhamos parentes visitando. Seria Natal? Um casal de adultos e um casal de crianças que eu não reconhecia passaram pelo corredor, e eu vi meu filho, agora adulto, passar com sua esposa a caminho da porta. Como um grupo, a família estendida começou a brincar de trenó do lado de fora. Finalmente, terminei de ler a história e chamei pelo meu neto. Ele correu escada abaixo e entrou na sala de estar. Como foi? Bem, é terrível, eu disse honestamente. Mas é terrível por todas as razões certas. Você ainda é um jovem, então seus personagens se comportam como jovens, mas a estrutura da história em si é muito sólida. Fiz uma pausa. Eu não esperava que se transformasse em uma história de terror. Ele assentiu. É um reflexo dos tempos. As expectativas para o futuro são sombrias, não esperançosas como costumavam ser. Você é jovem demais para estar ciente disso, eu disse a ele. Uma ideia me ocorreu. Se você gosta de histórias de terror, você sabe algo sobre criaturas estranhas? Claro. Eu leio tudo o que posso. Eu adoro isso. Com cautela, examinei as entradas da sala de estar. Todos estavam ocupados lá fora. Pela primeira vez, abri minha vida para alguém sobre o que estava experimentando. Em tons sussurrantes, contei a ele sobre minha consciência fragmentada. Para um adolescente, ele lidou bem. Você está falando sério? Sim. Ele assumiu um olhar determinado de um homem adulto aceitando uma missão. Vou dar uma olhada, ver o que posso descobrir. Você deve começar a escrever tudo o que experimenta. Crie alguns dados. Talvez possamos mapear sua ferida psíquica. Uau! Parece um plano. Eu fiquei surpreso. Isso fazia sentido, e eu não esperava que ele tivesse uma resposta séria. Mas como vou juntar todas as anotações em um só lugar? Vamos pensar em algum lugar onde você possa deixá-las, ele disse, franzindo a testa. Depois eu as pego, e podemos traçar o caminho que você está percorrendo em sua própria vida, ver se há um padrão. Pela primeira vez desde que a situação piorou, senti esperança novamente.
Que tal embaixo da escada? Ninguém nunca vai lá. Claro. Ele se virou e saiu da sala de estar. Eu o segui com o olhar. Ouvi-o mexendo perto das escadas. Finalmente, ele voltou com uma caixa, a colocou no tapete e abriu para revelar uma pilha de papéis em grande quantidade. Ele exclamou: "Nossa!" Mas é claro, sendo um adolescente, ele não usou exatamente essa palavra. Surpreso, pisquei rapidamente, perdoando sua linguagem devido ao choque. "Eu escrevi esses?" Ele me olhou com espanto. "Sim." "Ou, você vai escrevê-los. Ainda precisa escrevê-los e colocá-los embaixo da escada depois disso." Ele olhou de volta para os papéis e depois cobriu a caixa. "Então você provavelmente não deveria ver o que eles dizem. Isso pode ficar estranho." "Isso eu entendi." "Certo." Ele engoliu em seco. "Tem umas 50 caixas lá embaixo, todas cheias assim. Decifrá-las vai levar muito tempo." Seu tom ficou mortalmente sério. "Mas eu vou te salvar, vovô. Porque eu não acho que mais ninguém pode." Lágrimas escorreram pelo meu rosto naquele momento, e não pude deixar de soluçar uma ou duas vezes. Não tinha percebido o quão solitário eu havia me tornado em minha prisão de consciência em constante mudança até que finalmente tive alguém que entendia. "Obrigado. Muito obrigado." E então eu era jovem novamente, e estava trabalhando em uma terça-feira aleatória. Depois que a tristeza e o alívio desapareceram, a raiva e a determinação os substituíram. Após terminar meu trabalho, peguei papel e comecei a escrever. Enquanto as semanas mudavam ao meu redor, enquanto essas semanas se tornavam dias e depois horas, escrevi todos os momentos que eu conseguia lembrar de quando e onde eu achava que estava. Coloquei os embaixo da escada fora de ordem, e minha primeira caixa era na verdade a 30ª, e minha última caixa era a primeira. Quando eu tinha mais de 50 caixas escritas do meu ponto de vista, e quando minha mudança se tornou uma questão de minutos, eu sabia que era com o meu neto de pegar dali. Baixei a cabeça e parei de olhar. Não suportava mais o rio de consciência em constante mudança. Nomes, lugares, datas, empregos, cores e pessoas estavam todos errados e diferentes. Eu nunca havia sido tão velho. Sentado ali, observando a neve cair. Um homem de pelo menos 30 anos que eu vagamente reconhecia entrou na sala. "Vamos lá, acho que finalmente descobri." Eu estava tão fraco que me mover era doloroso. "Você é ele? Você é meu neto?" "Sim." Ele me levou a uma sala cheia de equipamentos estranhos e me colocou em uma cadeira de borracha de frente para um grande espelho 2 vezes mais alto que um homem. O padrão finalmente se revelou. "Há quanto tempo você trabalhou nisso?" Perguntei a ele, chocado. "Me diga que você não perdeu a sua vida como estou perdendo a minha." A expressão dele era ao mesmo tempo gelada e furiosamente resoluta. "Vai valer a pena." Ele aproximou 2 finos bastões de metal do meu braço e depois fez um gesto com a cabeça em direção ao espelho. "Olhe. Esse choque está cuidadosamente calibrado." O choque elétrico do aparelho dele foi surpreendente, mas não doloroso. No espelho, vi uma rápida silhueta de luz arco aparecer rapidamente acima da minha cabeça e ombro. A eletricidade percorreu a criatura como uma onda, revelando brevemente a terrível natureza do que estava acontecendo comigo. Uma boca saliente, semelhante a uma sanguessuga, estava envolvida na parte de trás da minha cabeça, descendo até minhas sobrancelhas e tocando cada orelha, e seu corpo semelhante a uma lesma se estendia sobre meu ombro e se enroscava em minha própria alma. Era um parasita. E estava se alimentando da minha mente. Meu neto, agora adulto, segurou minha mão enquanto eu absorvia o horror. Após um momento, ele perguntou: "Removê-lo vai doer muito. Você está pronto para isso?" Com medo, perguntei: "A Mar está aqui?" Seu rosto suavizou. "Não. Não faz alguns anos." Pude perceber pela reação dele o que tinha acontecido, mas não queria que fosse verdade. "Como?" "Temos essa conversa muitas vezes," ele respondeu.
Você tem certeza de que quer saber? Isso nunca te faz se sentir melhor. Lágrimas surgiram nos meus olhos. Então, não me importo se doer, ou se eu morrer. Eu não quero ficar em um tempo onde ela não está viva. Ele fez um som de compreensão e voltou para suas máquinas para conectar vários fios, diodos e outros pedaços de tecnologia aos meus membros e testa. Enquanto fazia isso, ele falava. Trabalhei por 2 décadas para descobrir isso, e tive muita ajuda de outros pesquisadores do oculto. Esse parasita não existe tecnicamente em nosso plano. É uma das crias menores de Uberhu e se alimenta do plexo da mente, alma e consciência em realidade quântica. Quando detalhes como nomes e cores de objetos mudaram, você não estava ficando louco. A teia da sua existência estava apenas perdendo fios à medida que a criatura abria caminho através de você. Não entendi completamente. Olhei confuso enquanto ele colocava uma espécie de coroa de eletrônicos em minha cabeça, exatamente onde a boca da criatura havia envolvido. O que é o Uberhu? Ele parou seu trabalho e ficou pálido. Esqueci que você não saberia. Você tem sorte, acredite em mim. Após uma respiração profunda, ele começou a se mover novamente e colocou os dedos perto de alguns interruptores. Pronto. Isso foi cuidadosamente ajustado para tornar seu sistema nervoso extremamente desagradável para o parasita, mas é basicamente uma terapia de eletrochoque. Eu ainda conseguia ver o sorriso da Mar. Mesmo que ela estivesse morta, eu tinha estado com ela momentos atrás. Faça isso. O clique de um interruptor ecoou em meus ouvidos, e quase ri com o quão suave a eletricidade era. Não senti nada, pelo menos não a princípio. Então, vi o espelho tremer e meu corpo naquela imagem convulsionar. Oh! Não! Doeu. Nada jamais foi mais doloroso. Era apenas tão excruciante que minha mente não tinha conseguido processá-lo imediatamente. Enquanto minha visão tremia e o fogo queimava em todos os nervos do meu corpo, eu podia ver a luz silhueta do parasita tremendo refletida no espelho enquanto ele se contorcia em uma agonia igual à minha. Ele tinha garras, 6 membros em forma de lagarto sob seu corpo de sanguessuga, e cortou em mim na tentativa de se manter grudado. A eletricidade fez minhas memórias brilharem. O sorriso da Mar estava à frente, iluminado brilhantemente diante de um fogo quente enquanto a neve caía pela janela atrás dela. As bordas daquela memória começaram a se iluminar, e eu percebi que minha vida era uma continuação ininterrupta de experiências, era apenas a consciência dela que tinha sido fragmentada pelo mal que se alimentava das minhas costas. Nunca consegui estar lá no nascimento do meu filho. Pulei em torno disso uma dúzia de vezes, mas nunca o vivi de fato. Pela primeira vez, consegui segurar a mão da Mar e estar lá para ela. Não. Não. Aquele momento se transformou sem interrupções no ato de segurar a mão dela enquanto ela estava em uma cama de hospital por uma razão completamente diferente. Não isso. Deus, por quê? Era tão impiedoso me fazer lembrar disso. Eu desabei em lágrimas enquanto as enfermeiras corriam para o quarto. Eu não queria saber. Eu não queria experimentar. Eu tinha visto todas as partes boas, mas não queria a pior parte, o fim inevitável que todos um dia enfrentariam. Não valeu a pena. Estava manchado. Toda aquela alegria foi devolvida 10.000 vezes como dor. O fogo em meu corpo e em meu cérebro aumentou para uma tortura branca absoluta, e eu gritei. Meu grito se desvaneceu em um grito surpreso à medida que as máquinas, a eletricidade e a cadeira desapareceram. A neve não estava mais caindo ao meu redor, eu estava na floresta em um luminoso dia de verão. Oh Deus! Virei-me para ver a criatura se aproximando de mim. Era a mesma ausência de significado, o mesmo vazio na realidade. Avançou, da mesma forma como antes, mas, desta vez, assobiou e se afastou. Fiquei atônito, jovem novamente liberto do parasita. Meu neto realmente tinha feito isso. Ele me tornará uma refeição desagradável, então o predador da mente e da alma partirá em busca de outro lanche. Voltei para casa atordoado. E enquanto estava sentado lá, processando tudo o que tinha acontecido, o telefone tocou. Olhei para ele com admiração e tristeza.
Eu sabia quem era. Era Marjorie, ligando pela primeira vez por algum motivo fútil que ela admitiria 30 anos depois que inventou apenas para falar comigo. Mas tudo o que eu conseguia ver era ela deitada na cama do hospital, morrendo. Isso terminaria em uma dor indescritível e solidão. Eu me tornaria um velho, deixado sozinho em uma casa vazia, sua alma gêmea já havia partido muito antes dele. No final de tudo, a única coisa que eu teria: sentar e assistir a neve caindo. Mas agora, graças ao meu neto, eu também teria minhas memórias. Seria uma viagem selvagem, não importa como terminasse. Por um impulso súbito, peguei o telefone. Com um sorriso, perguntei: Ei, quem é você? Mesmo que eu já soubesse.